Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí a mais uma parte aí da nossa série de Atos dos Apóstolos. Hoje a 19ª parte, falaremos aqui dos capítulos 25 e 26. Eu já quero te pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não tenha feito ainda, para não perder nenhuma série do canal, nenhuma parte aqui dessa série de Atos dos Apóstolos e outras séries que já gravamos e gravaremos após essa, ok? Hoje vamos estudar então os capítulos 25 e 26. Abra sua Bíblia comigo aí, capítulos 25 e 26. Já dá um joinha nesse vídeo, um curtir, né? Já curte esse vídeo, já compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, né? Para que outras pessoas possam assistir também. E abre aí a sua Bíblia comigo, capítulos 25 e 26, veremos hoje. Amém? Então aqui, só para a gente entrar aqui no contexto, né? Ah, ele vai ser acusado, né, no capítulo 24 e vai se defender. Só que essa defesa vai ser feita perante Félix, né, que a gente viu lá que ele foi acusado pelo advogado dos judeus, né, e ele vai se defender perante Félix. Ele mesmo vai fazer a defesa dele, né, Paulo vai fazer a própria defesa. E aí depois ele vai começar a falar um pouco desse caminho, né, para Félix e sua esposa, né, Drusila, que nós vimos lá. Né? E a gente vai entender também um pouquinho nesse capítulo 24 aqui que havia uma corrupção muito grande na política romana, né? E Félix vai passar ali o seu governo para Festo. Então agora Paulo deixa de ser um preso, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade de Félix e passa a ser um preso sobre a responsabilidade de Festo, que é sucessor de Félix. E aí a gente começa o capítulo 25, né, e vamos falar um pouquinho do 25 ao 26. Nesse 25 aqui, dos versículos 1 até o versículo 5, aqui, até o versículo 5, a gente vai ver que a petição dos líderes judeus é rejeitada, né? Então Festo, ele vai rejeitar a petição, olha lá. Versículo 1, capítulo 25, versículo 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então continuam aqui os judeus tentando matar Paulo de uma forma ou de outra, certo? Versículo 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. E versículo 5. Pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo e, se neste homem houver algum crime, acusem-no. Né? Quando ele fala assim, os que, pois, disse dentre vós tem poder, ele está falando aqui, ó, esses são os influentes, né? São as pessoas que têm influência. E se houver algum crime, acusem. Ele vai descer e se houver algum crime, vocês podem acusá-lo. E aí no versículo 6, dos versículos 6 ao 8, a gente vai ver que o próprio Paulo vai fazer a defesa dele perante Festo aí agora, né? Olha lá, e havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Né? Então, ele manda chamar Paulo quando ele chega aqui a Cesareia. Tá? Versículo 7. E chegando ele, rodearam-no os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Não podiam provar. Versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse, Paulo, o próprio Paulo dizendo, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, né, nem contra César. Então não pequei contra a lei, não pequei contra o templo e nem contra César. Mais uma vez aqui eu vou explicar isso aqui que de uma maneira diferente aqui de Cristo, né? Cristo ele veio,
né, para a nossa redenção. Ele veio para a redenção. Por isso ele foi mudo, né? Ele foi acusado, né? E como um cordeiro, ele ficou ali mudo. Mas aqui Paulo está numa posição diferente, né? Paulo aqui, ele é um fiel e intrépido, né, apóstolo. Ele foi enviado pelo Senhor, né? Então Paulo precisava fazer ali a sua defesa. Perdão. Caso ele não fizesse a defesa naquele momento, e ele vai depois apelar, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que ele vai apelar até para o próprio imperador romano, ele teria sido morto pelos judeus, né? E ele não conseguiria Roma terminar de escrever ali as epístolas, tá? Cumpriu o desejo que ele tinha de ir a Roma, que o próprio Senhor já tinha falado para ele que ia cumprir esse desejo dele, mas junto com esse desejo, né, além de realizar esse desejo, ele escreve ali muitas epístolas, a gente vai ver isso já já, tá? Versículo 9. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, ou seja, querendo satisfazer, né, querendo agradar os judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Né? Então, a partir do 9 aqui até o versículo 12, a gente vai ver que Paulo vai apelar para César. Olha só. Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Né? Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém pode entregar, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Né? Apelo para César. E esse apelo para César vai fazer com que se cumpra o desejo de Paulo, né, de ir, o desejo dele de ir para Roma, né, de ver lá Roma, tá? Esse apelo também é em prol do avanço do evangelho. A gente pensa que não, Paulo está apelando porque ele temia por sua vida. Ele já tinha falado que para ele não fazia diferença morrer, né? E morrer é lucro, viver é Cristo, né? E o avanço aqui do evangelho que estava sendo visado aqui por Paulo. Sem esta apelação, como eu já falei, ele teria morrido na mão dos judeus, né? Não teria jeito. E aí a gente vai ver o que essa apelação acrescenta para nós hoje como cristãos. O que essa apelação de Paulo lá no início da igreja vai acrescentar para nós hoje, quanto cristãos, quanto a Bíblia, tá? Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, esse conselho eram os assessores ali do governador, tá? Ele respondeu, a- então ele fala com o conselho, aí continuação do versículo 12. Respondeu, apelaste para César irás. Né? César aqui é César Nero, né, que era o imperador romano mesmo, né, era o imperador de Roma, César. E agora, então ele vai para César agora. Percebam aqui a importância desse apelo que eu ia destacar para vocês. Antes de apelar, quais foram as epístolas que Paulo tinha escrito? Antes desse apelo aqui, ele tinha escrito 6 epístolas. Ele tinha escrito aqui, né, já primeira e segunda aos Tessalonicenses, ele tinha escrito já Gálatas, ele já tinha escrito Romanos e primeira e segunda carta aos Coríntios, né, epístola aos Coríntios. Tá? Depois, nesse período agora que ele vai fazer a sua quarta viagem missionária, né, daqui a pouco a gente vai ver que ele vai iniciar essa quarta viagem, no finalzinho a gente vai ver isso, mas depois desse apelo aqui dele, né, no primeiro período dele perante lá César,
né? A gente vai ver. Ele vai escrever só no primeiro período em Roma, ele vai escrever Colossenses, ele vai escrever Efésios, Filipenses, Filemão, Tito, 1 Timóteo e Hebreus. E aí vai ter um segundo período onde ele vai finalizar ali a segunda epístola aos Timóteo, né? Segunda epístola a Timóteo, né? Segunda Timóteo. Então, você já pensou, imagina a perda para a igreja, para a Bíblia, né? Para as escrituras, caso Paulo não tivesse apelado, né, para César. Tá? Imagine como é que seria isso. Tá? E aí, aqui agora, dos versículos 13 até o 27, ele vai ser encaminhado, então, a Agripa. Né? Então, olha lá, versículo 13. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Só um detalhezinho aqui para você se ligar como é que era a corrupção desse Império Romano, né? Agripa, né? Agripa é Herodes Agripa, né? Herodes Agripa II, tá? Ele era galileu, né? Ele era da Galileia, né? Ele governava ali o norte e o leste da Galileia e ele era judeu, filho de Herodes. Ele era judeu, filho de Herodes. Esse era Agripa aqui. E ele estava em incesto com Berenice, que era sua irmã. Olha que coisa que é terrível, né? Só para você ter mais um pedacinho aqui da corrupção romana, né? Versículo 14. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso. Deixou essa bomba aqui para eu resolver, né? Por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Ou seja, sem que o acusado possa defender-se face a face ali perante os seus acusadores, né? Versículo 17. De sorte que chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Mandei que trouxessem um homem. Acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava, né? Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição. Superstição. Aqui, eles estão falando aqui de uma maneira que eles temiam, né? Porque eles temiam de modo que eles reverenciavam demônios, tá? Então ele vai falar, ó, da sua própria superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo, né? Ou seja, estando eu perdido acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, né? Então ele apelou para César, mandei que guardassem até que o envie a César. Né? Então aqui lembrando que o imperador romano ele tinha esse título, né? Augusto. Tá? Então Agripa disse a Festo, bem quisera eu também ouvir esse homem. Né? E ele disse, amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, né? Que lembra aqueles quilioarcas, né? Quilioarcas, perdão, né? Que eram chefes de 1.000 soldados, né? E esses aqui seriam esses principais da cidade, né? Que estavam guardando eles ali também, sendo trazido Paulo por mandado de Festo, né? Então, 23 aí de novo, né? Deixa eu só fazer a leitura mais direta dele. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido
Paulo por mandado de Festo. Versículo 24, e Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem a quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas, né, que viva mais. Versículo 25, mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Né? Então tenho determinado, isso aqui é uma soberania do Senhor, esse envio aqui determinado, né, por Festo. Tá? Versículo 26, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Quer dizer, ele não tinha nenhum que escrever para enviar ele a César, né? A Augusto aqui, né? E por último, versículo 27, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Como é que eu vou enviar um preso sem nenhum tipo de notificação para o imperador? Né? E aí está agora ele e rei Agripa aqui, né? O rei Agripa II, né? Herodes Agripa II, tentando entender aqui a questão dos judeus com Paulo. Né? E aí no versículo 26 aqui, né, até o final aqui, do 1 ao versículo 29, né, quase no finalzinho lá do 26, a gente vai ver a defesa, né, o discurso de Paulo perante o rei Agripa. Tá? Então olha lá. Depois Agripa disse a Paulo: É permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão, em sua defesa respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender. Ou seja, aquela mesma história, né? Eu mesmo vou me defender, como a gente viu lá no capítulo 22, verso 1. De todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Né? Então aqui ele está dizendo que ele é especialmente versado, ou seja, que ele tem conhecimento acerca das questões dos judeus e daquilo que ele é acusado, né? Versículo 4: Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, todos os judeus me conhecem desde a minha infância, né? Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Né? Então ele está aqui falando, eu era fariseu, ou seja, eu era de uma seita zelosa de adoração a Deus, religiosa. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo está falando aqui, né, desde antes da sua conversão, qual era o proceder, qual era o comportamento dele, né? E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Ou seja, até em outras cidades, até em cidades estrangeiras eu persegui os da seita, que vocês chamam da seita do Nazareno, né? Versículo 12.
sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A gente não entende muito esse termo, né? Recalcitrar contra os aguilhões. E esse recalcitrar aqui nada mais é do que resistir, né? E aguilhões, para vocês entenderem, é como uma vara para domesticar boi, por exemplo, né? Uma vara comprida com ferrões na ponta que servia para dominar o boi. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, Paulo, não tem jeito, né? Você já está já predestinado, você já está destinado a fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. E dura coisa é você resistir. É como, imagine um boi tentando resistir ali e, né, dura coisa, é duro para o boi quando ele tem que resistir, por exemplo, a entrar lá naquela cerca onde eles vão ser abatidos. Por quê? Porque ele vai de uma forma ou de outra, não tem jeito. Então, só vai prolongar ali o sofrimento. É a mesma coisa que o senhor está falando aqui. Dura coisa é recalcitrar, ou seja, é ficar dando coices aqui, tentando fugir daquilo que já está reservado para você. Ok? Versículo 15: E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você persegue esses daí, que vocês chamam de seita, você está me perseguindo, Paulo. Quando você os acusa, você está me acusando. Quando você os condena, você está me condenando novamente. Certo? Versículo 16. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso. Interessante, irmãos, que ele está aqui, né, reproduzindo na íntegra as falas do Senhor. Olha lá, de novo 16, ó. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, ou seja, para fazer a minha obra, para o ministério, e testemunha, né, em relação à minha pessoa, e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus ainda apareceria para Paulo outras vezes, após essa daqui, né, no princípio lá da conversão dele. Versículo 17: Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Tá? Então, já desde o início aqui, o Senhor já falava para Paulo: ó, eu vou te enviar para os gentios. Tá? Lembra lá, eles pegaram Estevão, o meu diácono lá que eu ia enviar, e acharam que eu tinha perdido. Mas agora eu vou pegar um dos principais deles e vou fazer com que você seja aquele que vai levar o testemunho, né, que vai levar aqui o conhecimento, né, entre aspas, né, seita, que eles chamam de seita para os gentios. Tá? Versículo 18: Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Ou seja, é o próprio Jesus aqui. São palavras de Jesus, tá? Esses versículos 16, 17 e 18 são todas palavras literais de Jesus. Tá? Então, esse versículo 18 aqui é um detalhe de riquezas absurdo, né? São riquezas aqui muitas. Ó, versículo 18 começa assim: para lhe abrir os olhos. Bom, abrir o olho aqui, né, a gente percebe que essa ideia aqui de abrir o olho é levar a cabo o jubileu de Deus, ou seja, o ano aceitável do Senhor. Leia isso, leia lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 ao 21, para você entender melhor. Tá? Então, o primeiro item de bênçãos que nós recebemos é a abertura dos nossos olhos. Tá? É a abertura dos nossos olhos. E das trevas, né, ou seja, do pecado, os converteres à luz e do poder de Satanás, ou seja, do reino das trevas, do reino de Satanás para o reino, né, a Deus, olha lá, a Deus, ao reino de Deus,
a fim de que recebam remissão, ou seja, perdão de pecados, e herança. Herança, qual é a herança? É receber o próprio Deus, o Deus triuno, amém? Então esse versículo 19 aqui é poderoso demais. E no finalzinho ainda fala assim, ó, entre os que são santificados, não só no comportamento, mas na índole, na essência, a santificação, ok? Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha, ele está dizendo assim, eu não fui desobediente a nenhum tipo de religião e nenhum tipo de seita. Eu não fui desobediente à visão que eu recebi dos céus. Hã? É bem diferente aqui, né? Versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, como eu estou falando para vocês aqui agora, né? Não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele está dizendo assim, ó, no 22 ele fala, mas alcançando socorro, ou seja, essa palavra do grego quer dizer aliança, alcançando a aliança de Deus, né? Ainda até o dia de hoje, eu permaneço dando testemunho aos pequenos e a vocês também que se consideram grandes, né? E Paulo aqui, que não era bobo, né, mais uma vez faz um certo tipo de reverência às autoridades aqui. Versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primogênito, né? O primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz, né? Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, né? Essa iluminação de Deus aqui, essa luz é a iluminação de Deus, né? Ele é a própria luz, né? 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse, Festo em alta voz, estás louco, ou seja, está completamente doido, né? Estás louco, Paulo. As muitas letras te fizeram, né, te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Né? Então Paulo está dizendo assim, ó, não estou louco, né? Não deliro, né? Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Versículo 26, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, né? Ou seja, aqui com intrepidez, né? Com ousadia, com intrepidez, sabe, né? Então ele tá referindo-se aqui a Agripa. Por quê? Porque ele sabia que a Agripa era judeu. Né? Então ele está dizendo assim, ó, ele sabe, o rei Agripa sabe do que eu estou falando. Né? Ele conhecia o Antigo Testamento e ele sabia da ressurreição, já dita pelos profetas. Então Paulo está dizendo, ó, porque o rei diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, né? Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Né? Então aqui ele está exclamando, né? Você quase me converteu. E disse Paulo, e disse Paulo, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Ou seja, quem dera, né, que vocês realmente se tornassem como eu sou, exceto aqui estando preso. Não desejou que ele estivesse no lugar dele. Né? E aí termina aqui a defesa de Paulo. E nos 3 últimos versículos a gente vai ver aqui o julgamento, né, do rei Agripa aqui. Olha lá. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, né, o presidente e Berenice,
e os que com ele estavam assentados. Então levantou todo mundo, né? Versículo 31. E apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões, né, de corrente. Então eles saíram de perto de Paulo, se reuniram, tipo jurado no MasterChef, né? Quando sai para dar o veredito lá, eles vão para um lugarzinho reservado. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. E no 32, finalizando, e Agripa disse a Festo, e Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado, né, para César. Ou seja, na cabeça de Agripa aqui, ele poderia ser solto naquele momento caso não tivesse apelado para César, mas como ele apelou, agora eles vão ter que enviar ele para César, né? E aí vai começar a quarta viagem de Paulo, como eu falei lá no início do nosso estudo de hoje. Então, essa quarta viagem vai cumprir o desejo de Paulo de ir a Roma, uma promessa que o Senhor Jesus fez a ele também, que vai ser cumprida, e o evangelho vai ser expandido e muitas outras epístolas vão ser escritas ali em Roma. Tá? Agora, só um detalhezinho aqui, com, desde o capítulo 21, versículo 27, até agora aqui, né, o final desse capítulo 26, a gente está vendo uma perseguição aqui final, né? A perseguição final dos judeus, um negócio aqui terrível. E diante dessa perseguição, eu consigo aqui destacar para vocês pelo menos 4 pontos aqui. Né? O primeiro ponto são as trevas. É o ódio, né? Que a gente consegue perceber a cegueira da religião, né? Da religião, no caso aqui, a religião judaica. O ódio, a cegueira, é uma coisa demoníaca. Tá? O segundo ponto que a gente vê aqui é a injustiça e a corrupção romana, né? A injustiça e a corrupção da política romana. Né? A gente viu isso tanto por parte, né, lá de Festo, né? A gente está vendo isso aí já há algum tempo. Você pode ver isso lá no capítulo 25, versículo 9, né? E você pode ver isso também no 25:11, né? Ele poderia ter sido morto pela injustiça que Festo cometera ali com ele. Né? Então esse é o segundo ponto, a injustiça, né, e a corrupção já política ali. O terceiro ponto é a transparência, né, é a intrepidez, a coragem e o brilho que a gente consegue perceber no apóstolo. Além de toda ali a sua fidelidade, né, a sua comissão, aquilo que ele foi comissionado. Ele foi fiel o tempo inteiro, não negou em momento algum, se manteve firme nas suas confissões, mesmo com prisões, açoites, mentiras, calúnias, ele se manteve o tempo todo ali firme. E por último, o melhor de todos, né? A gente percebe aqui o cuidado, né? A soberania do Senhor, né? Para preservar ali a sua testemunha, o seu apóstolo. Né? Então, esses 4 pontos aí a gente consegue destacar, né? Desde o capítulo 21, final ali, 21, versículo 27, até agora aqui, o final do 26, a gente está vendo né, essa perseguição, esse julga, fala, acusa, defende. Então foi um negócio aqui insano para Paulo, mas o tempo todo ele se manteve fiel, devido principalmente a questão de Deus, né? O Espírito Santo está ali com ele, o direcionando em cada passo e garantindo para ele, como nós vimos, que ele não morreria ali sem antes ir a Roma. E aí agora aqui, né, a gente vai fechar no próximo, na nossa próxima aula, né, na próxima parte, os capítulos 27 e 28, né, que Paulo aí vai partir para Roma, né, realizando aí seu desejo. E muita coisa vai acontecer ainda, o naufrágio, né, mas vamos finalizar aí com chave de ouro. Amém? São 2 capítulos grandes. Talvez a gente passe um pouquinho, né, dessas 40 minutos, mas vai ser a última, né, parte 20, e eu tenho certeza que você está sendo tremendamente abençoado com essa série. Amém? Então encerramos aí a penúltima parte da série, capítulos 25 e 26, né, e na próxima aula e última dessa série, 27 e 28. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus, e eu quero te pedir mais uma vez, antes de você ir embora aí, para você curtir e, se puder, compartilhar esse vídeo, né, para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, última aula de Atos dos Apóstolos.
Tchau, tchau.